Sejam bem-vindos a mais um webinar da MyPartner. O meu nome é Sara Souza e sou gestora de produto ERP. Hoje venho-vos apresentar uma solução paperless no processamento de faturas de compra com recurso às ferramentas de SharePoint e OCR. Peço que coloquem as vossas questões na caixa de mensagens ou aguardem o final da sessão, que irá ter um espaço aberto apenas para respondermos a todas as vossas perguntas. Então, antes de mais, o que é o SharePoint? O SharePoint é uma plataforma colaborativa do Office 365 da Microsoft que permite a gestão de conteúdos, informações e aplicações de forma a fomentar o trabalho em equipa. É uma solução simples e integrada na partilha e colaboração de documentos e outros conteúdos, proporcionando a transformação dos processos das empresas ao próximo nível, onde aqui a produtividade é efetivamente a palavra-chave para a evolução da organização. Por ser uma solução cloud, disponibiliza a informação a toda a organização, em qualquer altura, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo, seja ele fixo, portátil ou móvel. E como não poderia deixar de ser, a gestão aqui das versões offline de documentos, com sincronização automática sempre que existir uma nova conexão à internet. Para maior detalhe, sugerimos a visualização do webinar sobre este tema no canal da MyPartner no YouTube, que explora a fundo quais os principais passos para se iniciar a construção de uma gestão documental. Depois de sabermos o que é o SharePoint, resta então saber o que é o OCR. OCR, Optical Character Recognition, é uma tecnologia de reconhecimento de caracteres digitalizados, escritos à mão, datilografados ou impressos, através da análise de um documento ou imagem. O objetivo é obter um arquivo de texto que seja posteriormente editável e processável por um computador. Posto isto, esta é a arquitetura da solução paperless que a MyPartner sugere para o processamento das faturas de compra com recurso a estas tecnologias. Então, chegado um documento do fornecedor, o mesmo deverá ser importado para a biblioteca de SharePoint. Esta importação poderá ser automatizada através da configuração de um workflow que descarrega os ficheiros automaticamente no SharePoint, quer sejam recepcionados em e-mail ou uma interface, por exemplo, ou então poderão ser também manualmente colocados no SharePoint após a sua recepção. Assim, o importante é compreender que os ficheiros deverão ser colocados numa pasta de staging. Esta pasta de staging do SharePoint é nada mais do que a fila de espera para que o documento seja analisado e processado pela ferramenta de OCR. Os documentos passam a estar também disponíveis numa aplicação desenvolvida em Power Apps para que o utilizador confirme que a leitura do OCR está correta e possa também preencher algumas informações extra que para a organização sejam relevantes. Posteriormente, além do documento ser guardado no arquivo de SharePoint, será também disputado um workflow de aprovação para que o aprovador possa aprovar ou rejeitar o documento diretamente a partir do seu e-mail, sem que seja necessário navegar para uma outra aplicação. Como resultado final, o documento deverá ser integrado automaticamente no ERP, ou seja, o Microsoft Dynamics Business Central, para que seja completado para o seu registro final. Associado a este documento dentro do ERP, deverá ficar associado também o link automático para que o utilizador possa abrir diretamente o ficheiro na pasta de arquivo de SharePoint. Vejamos agora todo o processo demonstrado. O SharePoint permite uma ampla organização documental,
O primeiro passo é a definição da estrutura de bibliotecas do mesmo. A biblioteca que aqui estamos a ver foi construída com o propósito único de gerir o processamento dos documentos de fornecedor pela tecnologia de OCR. No entanto, poderão existir múltiplas bibliotecas com diferentes estruturas para responder aos requisitos específicos de cada organização. Internamente na MyPartner, por exemplo, utilizamos uma estrutura dividida por clientes, em que cada cliente representa uma biblioteca distinta para repositório de documentos e informações relativas a esse cliente na área de vendas, projetos, suporte ou outros dados administrativos. Cada uma destas áreas dentro de cada cliente tem configurados acessos distintos também, em termos de permissões, para que as equipas de projetos, por exemplo, não possam consultar os dados relativos a vendas. Além disso, ainda dentro do SharePoint da MyPartner, e aqui para responder ao nosso propósito da funcionalidade de OCR, temos esta estrutura de bibliotecas em que temos uma área para depositar documentos administrativos ou comerciais, e aqui podemos ver um exemplo em que foi carregado um documento com um pedido de cancelamento do contrato de serviços à Securitas, e podemos consultar a última data de modificação do documento e o utilizador que procedeu a essa mesma alteração. Podemos igualmente editar o documento e aqui podemos abrir o Word na aplicação do nosso computador ou o Word online, e aqui podemos proceder às alterações que pretendermos. Vamos imaginar então aqui que faço esta alteração. Neste momento, apenas estou eu a editar este documento, no entanto, podem múltiplos utilizadores estarem a consultar ou a editar o mesmo documento. O SharePoint gera automaticamente as versões de forma a que não se tenham de preocupar em quem está a mexer no quê. Além disso, após a alteração, conseguimos ver aqui que o ficheiro já se encontra modificado apenas há alguns segundos, e podemos também, além de partilhar o documento, gerir acessos, renomear, etc., podemos aqui também consultar os históricos de versões para consultar versões antigas e até mesmo restaurá-las. Ou, se quisermos, podemos também excluir versões obsoletas que não tragam valor acrescentado. Mais abaixo temos então as pastas para tratamento dos ficheiros da OCR, portanto, a pasta de fila de espera dos documentos, onde deverão ser descarregados todos os ficheiros a serem processados, e como referi antes, pode ser algum processo automático que coloca aqui os ficheiros ou algum processo manual. De seguida, iremos ver que após todo o tratamento do ficheiro, o mesmo irá ser depositado nesta pasta de arquivo, e veremos um pouco mais à frente qual a organização desta mesma pasta. E depois temos aqui duas listas que permitem a configuração de quem são os aprovadores e os responsáveis de cada um dos departamentos. Ou, querendo ir a um detalhe mais específico, podemos fazer esta mesma configuração ao nível do fornecedor. Portanto, se existir uma especificidade de um determinado fornecedor, podemos configurar o aprovador específico deste fornecedor. Não existindo uma necessidade específica de aprovador distinto para esse fornecedor, será aplicada a regra do departamento em geral. É, portanto, possível configurar o aprovador principal e, caso o aprovador principal não se encontre ativo, porque está
indisponível, de férias ou fora da organização, então podemos indicar que o aprovador 1 não está ativo e automaticamente os pedidos de aprovação serão encaminhados para o aprovador 2. O responsável do departamento será a pessoa que será notificada sempre que existir a rejeição de um determinado documento com o respectivo comentário do aprovador. Vamos então iniciar pelo carregamento de duas faturas distintas aqui na área de staging. Neste caso, manualmente, acedendo à pasta no nosso computador em que estão colocados os PDFs e arrastando diretamente para dentro da pasta de staging no SharePoint. Como podemos ver, automaticamente o estado desses mesmos ficheiros aguarda a análise e os nomes dos documentos são exatamente aqueles que estavam no nosso computador. Em background, sem que o utilizador final tenha de executar qualquer passo extra, os documentos serão automaticamente lidos pelos serviços de OCR e estarão também disponíveis aqui na aplicação desenvolvida em Power Apps para tratamento dos documentos da OCR. Portanto, aqui mais uma vez conseguimos consultar que o estado dos documentos encontra-se em análise a aguardar o OCR. O motor de OCR foi previamente configurado e treinado na plataforma Form Recognizer. Esta plataforma permite mapear os dados e as estruturas de informações que são pretendidas de serem reconhecidas, sendo que aqui, para o efeito, estamos a consultar o nome do fornecedor, o número do documento, a data da fatura e o valor. No entanto, poderíamos estar a reconhecer outras informações desde que elas estejam presentes no documento. Este é um mero exemplo para efeitos de demonstração. No entanto, organização a organização, poderemos mapear mais ou menos informações e mesmo ao longo do tempo, esta estrutura de dados pode também ser mantida pela equipa interna de cada uma das empresas. Para aumentar a precisão no reconhecimento dos dados, deverão ser importadas cerca de 5 a 7 faturas distintas por cada fornecedor. Após carregados os documentos e mapeadas as informações, é necessário executar uma rotina de treino e automaticamente o serviço aprende a ler os caracteres na posição correta do documento. Neste momento, o OCR já deverá ter concluído a sua análise, portanto vou fazer aqui a atualização da Power App. Portanto, os dois documentos já se encontram em estado de analisados e aqui o utilizador deverá consultar o ficheiro PDF, clicando sobre o ícone e validar se os dados lidos estão corretos. Se necessário, é possível editar a informação já previamente preenchida ou então preencher as outras informações que não constantes do documento deverão ser manuais. Aqui no exemplo vamos indicar o departamento, sendo que aqui o departamento é a dimensão que deverá ser preenchida posteriormente no documento em Business Central, ou seja, no ERP. Portanto, existe uma dimensão departamento que no exemplo deverá ser preenchido em todas as compras e nós queremos que este departamento seja logo indicado aqui pelo responsável na leitura dos documentos. Portanto, vamos indicar qual é o departamento a que diz respeito. Portanto, estes são os valores de dimensão constantes no ERP, no Business Central. Vamos indicar, por exemplo, a administração e ainda temos aqui
outra informação extra, a título de exemplo, em que queremos indicar qual é, por exemplo, a origem do documento. E vamos dizer que foi manual. Estes são meros exemplos para que possam perceber as potencialidades da ferramenta. Portanto, poderíamos ter aqui novas ou outras informações a serem lidas, quer estejam constantes no documento, quer estejam na aplicação ERP e que sejam importantes de serem preenchidas ainda que manuais, ou ainda outras informações que possam ser importantes para a título de análise ou consulta. Após o preenchimento desta informação, nós podemos guardar as alterações sem enviar ainda o documento para processamento ou podemos logo processar o documento. Este processar o que irá fazer é enviar o documento para aprovação, como veremos já a seguir. O segundo documento, o processo acaba por ser muito idêntico, portanto, iríamos preencher a dimensão departamento, aqui vamos escolher uma outra dimensão, por exemplo, produção, e indicar também a origem do documento. No final, podemos então processar ou guardar. Para que vejamos a diferença, vamos guardar este documento sem enviar já para aprovação e vamos aqui atualizar. Como podemos ver, então, o documento, como apenas foi guardado sem ter sido processado, ele continua aqui na lista com o estado analisado para que alguém o envie para processamento. Antes de o enviarmos para processamento, vamos ver aqui que também poderemos ter uma vista, uma consulta em listagem para análise dos vários documentos que temos em aberto no momento. Portanto, conseguimos aqui aplicar filtros. Por omissão, o filtro colocado é o estado de todos os documentos, todos os fornecedores, todos os aprovadores e todas as datas. Assim, conseguimos ter aqui a distinção entre o primeiro documento que já se encontra a aguardar aprovação, neste caso da Sara Souza, do documento seguinte que ainda se encontra por arquivar. Conseguimos também consultar as informações que foram reconhecidas pelo serviço de OCR. Se quisermos, podemos, por exemplo, aplicar filtros e a aplicação vai filtrar essas mesmas faturas. Voltando atrás, vamos agora então imaginar que a pessoa foi confirmar em qual departamento deve cair esta fatura e valida que afinal deve recair sobre o departamento das vendas. Portanto, após indicar o departamento, vai agora processar a fatura. Processadas as faturas, os aprovadores irão receber no seu e-mail os e-mails de aprovação. Portanto, neste caso, eu tenho um e-mail por cada uma das entidades fornecedoras, um para a aprovação da fatura do Continente e outro da Securitas. E aqui no e-mail, além de ser anexado o ficheiro PDF com todo o detalhe da fatura, temos também aqui algumas informações com os detalhes que foram lidos na fatura pelo OCR. Aqui vamos indicar então se queremos aprovar ou rejeitar o documento. Vamos então neste documento rejeitar e introduzir aqui uma nota da rejeição. Vamos, por exemplo, pedir nota de crédito ao fornecedor, serviço cancelado, documento no SharePoint e submetemos a rejeição do documento.
documento foi rejeitado, o segundo documento, neste caso do continente, igualmente, portanto, o ficheiro anexado em PDF, que é o documento que se encontra em SharePoint, consultar as informações lidas e, após análise, vamos indicar se queremos aprovar ou rejeitar. Também nas aprovações é possível introduzir algum comentário, por exemplo, no caso, por favor, agregar as necessidades por forma a reduzir o número de entregas. Submetemos e a aprovação é enviada. Como simultaneamente e para efeitos de demonstração, além de provadora, estou configurada também como responsável do departamento, recebi outro e-mail que indica que a fatura do fornecedor Securitas, com o nome do ficheiro atualizado, foi reprovado. E os comentários do aprovador foi pedir a nota de crédito ao fornecedor, serviço cancelado, documento no SharePoint. E aqui podia aceder novamente ao documento no SharePoint para fazer alguma consulta extra. No caso da aprovação, nenhuma notificação é disputada, portanto será o processo natural a decorrer, apenas as reprovações enviam um alerta então para o responsável. De volta ao SharePoint. Os documentos deixam de estar posicionados na livraria de staging, como vimos anteriormente, para passarem a estar disponíveis no arquivo. Aqui no arquivo, a estrutura de pastas a configurar irá depender de organização para organização. Para efeitos de demonstração, a nossa sugestão seria ter, primeiramente, uma divisão entre departamentos, posteriormente, dentro do departamento, a divisão entre fornecedores, no caso, a Securitas. Dentro de cada fornecedor, uma divisão ainda por ano. E depois, dentro de cada ano, as várias faturas de fornecedor. Ao colocar o documento aqui na pasta de arquivo, foi feito também um trabalho de renomeação do documento para que seja criada uma estrutura inteligente dos ficheiros. Portanto, inicialmente é colocada aqui a data do documento, seguido do nome do documento e do número da fatura. À frente conseguimos perceber qual foi a data de modificação, quem é que foi o fornecedor, portanto aqui há alguns campos para executarmos alguns filtros, portanto aqui a informação é redundante, portanto aquilo que vimos anteriormente, não vou entrar aqui em grande detalhe. Temos também o estado da fatura, neste caso foi reprovada, e aqui qual foi o comentário introduzido pelo aprovador. Quem foi o aprovador, qual a origem do documento e, por fim, se o documento foi ou não integrado para Business Central. O mesmo ocorre, vamos voltar atrás, para o departamento das vendas. Portanto, ao nível do departamento de vendas, foi criada uma fatura do fornecedor Continente com o ano 2020 e aqui a mesma lógica de nome do documento. As informações respectivas ao documento, a indicação de que o documento foi aprovado, o comentário que foi introduzido e aqui a indicação de que também foi integrado para Business Central. Importa referir que esta estrutura de pastas foi criada agora mesmo pelo fluxo montado sobre o SharePoint, portanto estas pastas não foram criadas previamente nem foram manuais. O próprio sistema, quando está a proceder ao arquivo do documento, vai verificar se a respectiva pasta já se encontra criada ou não e caso não esteja criada, irá criar automaticamente. Daí também conseguirmos perceber quando é que aqui os documentos foram, as pastas foram também elas criadas. Finalmente, além do processo disputado em SharePoint de arquivo, foram também integradas para Business Central as faturas de compra a fornecedor.
Portanto, vamos consultar aqui as faturas de compra temporárias, portanto, elas ainda não se encontram registadas. Temos aqui estes 2 últimos documentos que terão sido criados para o efeito da demonstração. Estas faturas foram criadas automaticamente, em que foi associado o fornecedor respectivo, a data do documento constante no PDF, o número de fatura do fornecedor também ele constante no PDF, a nota introduzida na aprovação, portanto, pedir nota de crédito ao fornecedor, serviço cancelado, documento no SharePoint. Temos também a associação da dimensão do departamento, conforme explicado quando do preenchimento. E aqui, para efeitos de demonstração, nós configuramos a dimensão do departamento, mas poderia ser qualquer uma dimensão e até poderíamos ter múltiplas dimensões a serem preenchidas pela aplicação. E além disso, também sobre o documento da fatura, temos aqui a ligação automática ao documento SharePoint. Portanto, aqui nas ligações, clicando sobre a ligação criada, automaticamente está aqui o link que redireciona para o SharePoint, onde a fatura em PDF foi arquivada. Portanto, o próximo passo seria o preenchimento das linhas. As linhas, neste momento, o reconhecimento de linhas ainda não está disponível pelo serviço de OCR, no entanto, o mesmo já se encontra em fase de desenvolvimento. Portanto, neste momento, aquilo que teria de ser feito seria um preenchimento manual das linhas de produto ou de conta CG e, posteriormente, proceder ao registro do documento conforme o processo natural. Exatamente o mesmo procedimento ocorre com a fatura do continente. Portanto, passar aqui para a fatura seguinte. No tabulador geral foi associado o fornecedor do continente, a data de documento constante no PDF, o número de fatura de fornecedor do mesmo, a nota introduzida pelo aprovador, a dimensão de departamento, que no caso foi as vendas, e a ligação, ou seja, o link direto para o documento PDF arquivado no SharePoint. Portanto, terminamos assim a nossa apresentação e abrimos a nossa sessão de perguntas e respostas com o Luís Azevedo, o Product Technical Specialist em Power Platforms, na MyPartner, que irá responder às vossas questões. Olá, Luís, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Desde já, obrigado, Sara, pela tua apresentação. Estou disponível para qualquer questão que queiram colocar a partir deste momento e agradeço também a vossa participação neste webinar.